Amados, por que nós temos tanta dificuldade para obedecer? Quem aqui é papai ou mamãe? Levanta bem alto o braço. Por que você tem tanta dificuldade para obedecer? Quem é filho aqui? Levanta o braço. Papai e mamãe também é. Por que você tem tanta dificuldade para obedecer? Porque nós temos tanta dificuldade para obedecer. A gente que é papai, mamãe, a gente lida com essa questão da obediência nos nossos filhos até a adolescência. E eu descobri que até depois que a gente se torna adulto, os papais da gente, que continuam sendo papais, a gente continua com dificuldade, às vezes, até para obedecer. Tem coisas que... Essa conversa é outra. Mas que dificuldade nós, seres humanos, temos para obedecer? Hoje, que dificuldade para a esposa obedecer a Deus naquilo que Ele ordena, orienta, instrui, sejam submissas aos seus maridos. E por quê? As justificativas são muitas. Por que que os homens, os maridos, têm tanta dificuldade para obedecer a Deus e amar as suas esposas e entregarem-se por elas como Cristo entregou a si mesmo à igreja? As justificativas são muitas. Porque filhos, crianças, adolescentes, sobretudo, têm tanta dificuldade para obedecer os seus pais. As explicações são muitas. Nós temos muita explicação para dar do porquê nós não fomos obedientes. Quando Deus se apresenta a Adão e diz para Adão: Adão, cadê você? E Adão está escondido porque ele sabe que ele cometeu pecado. Então ele se apresenta e Deus diz: onde você estava, Adão? Eu ouvi a sua voz e eu fiquei envergonhado e eu me escondi. Eu falei: por que você se escondeu? Adão, você desobedeceu. E o que é que Adão diz? Senhor, a mulher que tu me deste. A explicação, a gente sempre tem uma explicação. Essa explicação, via de regra, não é: Senhor, é porque eu fui desobediente, me perdoe, em nome de Jesus, Senhor. Eu me arrependo, reconheço que está errado e eu não vou mais fazer. Não, a mulher que tu me deste. Põe a responsabilidade na mulher que Deus criou e em Deus por ter criado a mulher. Vira para a mulher e a mulher diz: não, Senhor, me perdoa, eu fui desobediente. Não, é a serpente. Quem foi que criou a serpente? Quem criou a serpente? Botou de novo a responsabilidade em Deus. Dividiu a responsabilidade, menos assumindo a sua. Nós temos uma facilidade incrível para sermos desobedientes, irmãos. Mas por que temos tanta dificuldade para obedecer? Nós vamos ler alguns textos ao longo desta pregação. Eu não vou fazer aqui uma pregação expositiva no sentido de ter um único texto. Eu vou me valer de alguns textos, porque essa é uma temática que a Bíblia trata de Gênesis e Apocalipse. E nós estamos estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Hoje é o 11º dia. Ainda estamos no livro de Gênesis, estamos quase terminando o livro de Gênesis. E nós estamos lendo com o enfoque da obediência. E como nós temos visto a obediência presente em tudo na realidade do relacionamento do homem com o homem, do homem com a natureza e o homem com Deus, à luz da Sagrada Escritura. Amados, todos nós nos alegramos com as promessas de Deus, mas nós lutamos com os processos de Deus. Eu quero que você guarde isso. Processos de Deus. Nós queremos bênção sem submissão. Nós queremos colheita sem semeadura. Nós queremos promessa sem obediência. E isso revela uma pergunta que atravessa toda a Bíblia. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em obedecer, mesmo conhecendo a vontade de Deus? Quantos de nós não erramos já
desobedecendo a Deus, ainda que conhecendo a vontade de Deus, nós fomos desobedientes. Deus disse, não é por ali, a gente fica, não, mas comigo vai dar certo. A palavra de Deus diz, não procura um jugo desigual, mas o rapaz apaixonado, a moça apaixonada, e está porque se permitiu desobedecendo a palavra de Deus. Diz, não, mas isso comigo vai ser diferente. Deu errado para 99,9999%, mas porque parece que deu certo, e deu certo porque o que eu estou vendo hoje, eu não estou vendo amanhã. Mesmo sabendo o que Deus já disse, a gente desobedece. A resposta não é simples para essa pergunta, mas ela é profunda, ela é bíblica, e ela é libertadora, e a minha intenção nessa manhã é ser instrumento de Deus para que você alcance o propósito do Senhor e viva esse propósito, que é sair daqui para ser obediente. Vamos aprofundar nosso conhecimento bíblico para encontrar essa libertação que todos precisamos. Pois Jesus disse, conhecer a verdade faz com que nós sejamos o quê? Libertos. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, revista atualizada, por favor. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, vou pedir para você ler bem forte. Porque a gente vai ver que a desobediência, ela nasce da rebelião do coração. Diga depois de mim, a desobediência nasce da rebelião do coração. De novo, a desobediência nasce de quê? Da rebelião do quê? Do coração. Leia, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Pode ler? Mas amados, o primeiro pecado, não foi comer um fruto. Não foi comer um fruto. O pecado foi questionar a autoridade de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Como é que a serpente começa o papo? É assim que Deus disse? Ou seja, fala sério. É mesmo que você está obedecendo a isso? É assim que Deus disse? A serpente não começa negando Deus, amados, mas começa semeando dúvida. A serpente não conversa com a gente, porque conversa implica em duas pessoas falando, cada uma a seu tempo. Réplica, tréplica. Mas para haver esse diálogo é preciso ter uma provocação da conversa, para a conversa. E a serpente começa semeando dúvida. O problema central é que o ser humano não quer obedecer, porque obedecer exige reconhecer. Reconhecer o quê? Eu não sou Deus. Eu não sou meu pai. Eu não sou minha mãe. Eu não sou o líder. Isso fala de autossuficiência. A queda não gerou apenas culpa, ela gerou
autonomia orgulhosa. Irmãos, vejam como Satanás está investindo nisso ainda hoje, ao longo de décadas, desde o século passado. A mulher vem sendo doutrinada, preparada, equipada para ser uma orgulhosa, autônoma. Eu estou falando das mulheres crentes, não estou nem falando das lá de fora. Porque o feminismo entrou até dentro da igreja e os lares têm sido destruídos porque tem faltado ordem no relacionamento. Olha como a sociedade tem sido e foi influenciada de modo satânico, subliminar, desgraçado. Há coisa de 25 anos atrás, uma influenciadora que era uma extraordinária âncora de um programa infantil, de um dos principais canais de televisão, vem ao público para dar voz a uma corrente ideológica usando a psicologia para dizer, dar uma palmada na criança é agressão, quando a palavra de Deus diz, não retira a vara de correção, não é de agressão, de correção do seu filho. E o que nós vimos acontecer, aquela geração se tornaram os adolescentes que passaram a jogar cadeira em cima dos seus professores, agredi-los em sala de aula, ameaçá-los. Por quê? Porque Satanás trabalha para que o ser humano não ande em ordem. Andar em ordem significa se submeter, obedecer. Obediência se tornou uma palavra maldita na boca do brasileiro, porque falar em obediência significa falar em um tempo de exposição a uma ditadura que exigia que não se pensasse, que só falasse aquilo que era para ser, o que o governo trazia. E o que é que a gente está vivendo hoje? Pela boca daqueles mesmos que ao longo de tanto tempo, décadas, disseram que nós vivemos debaixo de repressão, de um tempo maldito, de trevas dessa nação. A gente está vivendo o que hoje? A desobediência só serve a um, Satanás. Ele é o senhor do caos. Não por outra razão a palavra de Deus diz, o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Do maligno. Terrível é ver, irmãos, essas ideologias, essas influências malditas entrando dentro da igreja. Por quê? Porque os crentes mais ouvem lá fora. Os influenciadores, os professores de universidade, os mestrados, os doutorados, os intelectuais, do que a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A queda não gerou apenas culpa, gerou autonomia orgulhosa. Toda desobediência é, no fundo, uma tentativa de autogoverno. Reflita. Toda desobediência é, no fundo, uma tentativa de autogoverno. Ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu. Mentira. Se quem manda em você é você, se você vive num país em que todo o poder emana do povo, para o povo e pelo povo, se você vive num país que tem uma Constituição que diz que é livre a expressão do pensamento, vai para as mídias sociais e fala o que você pensa. Já que você se manda, já que você tem o autogoverno, já que você tem autonomia, vai para lá e fala. Vai para lá e diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um corrupto, um bandido, que subverteu a ordem, que corrompeu a Constituição, que dominando está como um carrasco sobre a sociedade que não concorda com aquilo que é errado. Vai para lá e fala isso. Afinal, você tem autogoverno. Ninguém manda em você. Isso é verdade? O ser humano confunde obediência com perda. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 6, revista atualizada, por favor. Vou pedir para você ler bem forte, mas lê bem forte. Vamos lá? Pensa no lanche de logo mais. Gênesis capítulo 3, versículo 6, vamos lá?
há duas coisas aqui fundamentais nesse texto que são chave para entender a desobediência. Diz o texto que Eva viu que o fruto era o quê? Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ei, Satanás nunca vai apresentar através da sociedade, de um colega, de uma pessoa influenciadora na internet, nas mídias sociais, no canal de televisão aberta, não vai se manifestar usando essas pessoas para apresentar aquilo que não seja agradável aos olhos e que não seja desejável. Vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, atraente, belo, sedutor, cheiroso, brilhoso, que cor maravilhosa. E se eu comer, eu vou ter o entendimento. Ela acreditou que obedecer a Deus significava perder algo. Por favor, diga depois de mim, desobedecer é acreditar que está se perdendo algo. Essa mentira continua viva, irmãos. Ela diz, se eu obedecer, eu vou perder oportunidades. Se eu obedecer, eu vou sofrer, vou ficar sozinho. Se eu obedecer, eu vou ficar para trás enquanto o outro avança. Se eu obedecer em ser dizimista, faltará o dinheiro para aquilo que eu necessito. Se eu obedecer em ser submissa, perderei a minha identidade. Se eu obedecer a honrar meus pais, perderei a minha autonomia. Mas a Bíblia afirma o contrário. 1 João capítulo 5, versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Se não são difíceis de obedecer, por que desobedece? Por causa da sensação de que você vai perder alguma coisa. Nós não desobedecemos por falta de informação, irmãos, mas desconfiança no caráter de Deus. A gente desobedece por desconfiar do caráter de Deus. Lembre-se, a serpente continua falando hoje, 1 Pedro 5,8, na nova tradução linguagem de hoje, diz, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A desobediência. Diz que obedecer a Deus significa perder alguma coisa. Esposa, você vai perder o quê? Marido, você vai perder o quê? Filho, você vai perder o quê? Empregado, você vai perder o quê? Cidadão, você vai perder o quê? Se desobedecemos, perdemos o cumprimento da promessa do Senhor. Se obedecemos, a palavra do Senhor diz que ao que me honra, honrarei. Lembre-se, a serpente continua falando hoje. Há uma luta interna entre nossa carne e o nosso espírito. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19, na nova versão internacional, por favor, vai nos falar isso. Eu vou pedir para você ler bem forte, conforme está no telão. Pode ler? Assim foi colocado. Romanos 7, 15 a 19, NVI. Vamos lá?
Paulo descreve algo que todos nós conhecemos e conhecemos bem. Paulo diz: o bem que quero, não faço. O problema, amados, não é ignorância, é uma divisão interna. A carne busca prazer imediato, o espírito busca propósito eterno. Eu quero te perguntar, você já está no céu? Não. E é isso. A carne está aqui e o espírito também. Nós somos corpo, alma e espírito, por enquanto, presos nesse contexto de mundo, de tempo e espaço, de realidade social, de vida. E a carne, por causa disso, vai estar sempre buscando um prazer imediato. Tudo, amados, conspira para que a gente busque a satisfação pelo prazer imediato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que gosta de chocolate? Levanta a mão. Consegue comer um pedacinho só? Comer um pedacinho deveria satisfazer, mas a gente olha aquela barra e a gente diz assim, é até aqui. Então a gente quebra uma fileira. Se tem alguém então que diz assim, me dá um pedacinho, não quebra uma fileira daquela e dá, quebra um pedacinho e dá. Por quê? Porque eu vou dividir do meu prazer com o outro. Não, você quer para o meu prazer, para a minha satisfação. Agora, Deus inventou o chocolate? Hã? Não. Deus não inventou o chocolate. Deus criou o cacau, a fruta. Você conhece o pé de cacau? Já viu a fruta do cacau? Já viu? Você abre a fruta de cacau, olha aquilo lá, você pensa o quê? Vai ter um monte de pozinho marrom. Eu vou pegar ali? Vai ter, já está ali. Não. Tem um monte de caroços envoltos em uma massa branca. E aí você pensa, é essa massa. Então você pega aquele monte de caroço grudadinho com aquela massa e você pensa, como é que eu faço agora isso aqui, o cacau? Daqui como é que sai o cacau? Aquela massa é o que menos importa. Aí você pensa, já sei, vou fazer um suco disso daqui, você vai e coloca no liquidificador e bate, vai sair um troço horroroso, que vai bater o caroço junto. Então você pensa, não, então eu vou deixar de molho, e assim a água vai pegar o gosto dessa coisa branca que está aqui, e assim já vai ficar melhor um pouquinho. Já bebeu o suco de cacau, da polpa do cacau? É gostosinha, meio parecido com água de coco. Parecido, estou dizendo que é igual. Né? Mas onde está o cacau? O cacau está no caroço. Aliás, onde está o cacau? Não, onde está o chocolate. O chocolate está no caroço, que tem que ser torrado. Depois ele tem que ser colocado para secar ao sol. Depois ele tem que ser moído. Depois ele tem que ser refinado para então ele se tornar o cacau que você conhece, o chocolate. Agora você pega aquele pozinho do chocolate, do cacau que você moeu, você pensa, isso aqui vai ser uma delícia. Não. Ainda vai ter que adicionar um pouco de açúcar. Isso significa que para chegar no chocolate que você conhece, foi necessário o quê? Um processo. O problema é que a gente não quer o processo. A gente quer o chocolate, a barra pronta. E para ter a barra pronta, há muitos que fazem de tudo. Alguns fazem até promessas que não vão cumprir. Amados, a carne busca prazer imediato. O espírito busca propósito eterno. Pensa, desculpa aqui, eu vou fazer uma metáfora, tá bom? Vou fazer o uso da metáfora. Pensa o céu e a vida eterna com a barra de chocolate que você vai ganhar e você vai usufruir dela. A vida eterna não vai acabar nunca. Legal? Isso é lá no céu, depois dessa vida. Valeu?
Aqui você não pode comer chocolate. Você só pode comer chocolate quando você chegar no céu. E aqui, então, o que eu faço, pastor? Faz parte do processo de fabrico para chegar ao chocolate. Isso a gente quer? Não. A gente quer o chocolate. E é isso que Satanás está oferecendo. É o prazer imediato, é a satisfação de prazeres que você nunca vivenciou. Mas para isso, o custo será pago. Ele não é pouco. É destruição, é morte, é sofrimento. Amados, a obediência dói porque confronta impulsos, e confronta hábitos, e confronta vícios antigos. Parar de fazer aquilo que a gente acha que sempre foi certo, mas está errado, e a gente até sabe que está errado, mas a gente está sempre dando uma explicação do porquê que a gente não faz como deveria. Isso é problemático. E é isso que está sendo o motivo do sofrimento de muitos de nós. Não é fraqueza espiritual sentir a luta, amados. Fraqueza é desistir da luta. E a desobediência revela uma coisa terrível. Sabe o que a desobediência revela? Idolatrias. Idolatrias. Colossenses capítulo 3, versículo 5, na versão revista atualizada, por favor. Leia bem forte o que diz o apóstolo Paulo a nós, dizendo aos colossenses de sua época. Pode ler bem forte? Amados, nós sempre desobedecemos onde nós temos ídolos. Quem é ídolo? Aquele em quem eu quero agradar. E quais são os ídolos que temos? Conforto. Eu vou à igreja, eu vou ao culto hoje de manhã. Não, olha o sol. Tá aí doido, rapaz. Que isso? Vou sair de casa nessa lua? Não, eu vou no culto da noite. A gente busca o conforto. Eu me lembro quando criança, saímos eu, papai e mamãe. Papai levando um bandolim na mão. Bandolim é um instrumento pequenininho, parecido com um cavaquinho, só que tem 8 cordas em vez de 4. Papai carregando o bandolim na mão. Na outra mão, segurava a mão de mamãe. Mamãe com Cláudia no colo e eu segurando a saia da mamãe. Pequenininho. 4, 5 aninhos. Você tem lembrança, sua lembrança mais antiga é de que idade? Eu tenho lembrança de coisa de 3 anos de idade, acredite. Não lembro o que eu comi anteontem, mas eu lembro de coisa de 3 anos de idade. E nós íamos andando a pé para a Igreja Batista Central em Italva. Andando debaixo de sol. Mamãe tinha uma sombrinha. Aqui falam guarda-chuva. Lá a gente falava de sombrinha quando não chovia. Quando chovia, aquilo virava guarda-chuva. E ela ia cobrindo a si mesma e Cláudia no colo. E eu, que era macho para dedéu, junto com o papai, pegando o sol e indo até a igreja. Andando. Chovia. Lama na rua, que quando passava caminhão para fazer alguma coisa, largava aquela marca horrorosa e a lama para todo lado. E a gente calçava galocha. Alguém aqui usou galocha? Era aquele calçado de borracha que, irmão, depois que você usava um dia, ninguém aguentava quando você tirava aquilo do pé. O mau cheiro era terrível. E a gente calçava galocha. Eu calçava minha galochinha azul, Cláudia calçava a galochinha dela rosa, e nós íamos para a igreja pulando as poças de lama. E a gente ia a pé. Viemos morar em Nova Iguaçu, no conjunto habitacional do Tertuliano Potiguara, vulgarmente chamado pelas más línguas de Pombal de Nova Iguaçu.
E nossa igreja era lá na primeira igreja batista em Nova Iguaçu, lá no centro, Coronel Francisco Soares. Nossa rua não tinha calçamento, era um lamaçal terrível. Essa época de verão, choveu, bum, é lama para 15 dias no máximo, no mínimo. E era muita lama, porque carro que passava de lixo, caminhão de lixo que passava para recolher o lixo, e qualquer carro que passava só piorava. E a gente tinha que ir passando por aquilo, e a gente andava a pé, a gente atravessava a nossa rua, caminhávamos pela nossa rua, no final dela nós atravessávamos Otávio Tarquino para Nilo Peçanha, subíamos a Nilo Peçanha até um determinado ponto onde nós atravessávamos, íamos para a 13 de maio, e aí dali a gente ia até o final dela, pegava a Taí de Pimenta, depois da Taí de Pimenta, no final dela dobrava à direita, nós chegávamos na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Era uma coisa, a gente andava debaixo do sol. Hoje, está sol, o ônibus está na porta, a van está na porta, o Uber custa o preço da passagem. Logo mais está mais fresquinho. Ah, minha igreja não tem ar-condicionado. Calor. Naquele tempo não tinha ar-condicionado, sabe o que tinha? Leque. Alguém se lembra do que é leque? E tinha leques dos mais diferentes, aqueles lindos, que virava aquele negócio assim, e as senhoras ficavam. Mas aqueles que eram menos favorecidos, o que tinha um leque? Era aquela orelha da folha da caixa de papelão. E levava dentro da Bíblia para chegar lá e ficar. Por quê? Calor. O que eu não podia era deixar de estar na igreja e cultuar ao meu Deus e aprender mais da palavra do Senhor. Hoje, conforto é um ídolo. Outro ídolo, controle. Quem não quer ter o controle das coisas? Outro ídolo, aprovação. Faço qualquer coisa para ter a aprovação. Outro ídolo, segurança. Outro ídolo, prazer. Outro ídolo, Clube de Regata de Flamengo. Outro ídolo, Clube de Regatas, não é de regatas, Vasco da Gama. Quanta gente deixa de ir à igreja cultuar o Senhor. Eu vi o testemunho de um pastor recentemente que ele foi convidado para pregar numa determinada igreja. Dia de domingo, culto da noite. E o pastor virou para ele e disse, olha, isso meses antes. Olha, procura chegar lá 1 hora de antecedência e tal, porque a gente bate um papo, a gente coloca a conversa em dia, aquela coisa e tal, então tá bom. Chegado a data, o pastor vai pregar naquela igreja, ele chega lá com 1 hora de antecedência. E quando ele chega com 1 hora de antecedência, ele encontra um recepcionista lá, um atalaia, uma pessoa ou outra, diz, eu sou o pastor que vim para pregar. Ah, sim, pastor e tal, só que o nosso pastor não chegou ainda. O senhor se importa de esperar naquela sala ali? Colocou ele numa sala. E ele esperou. E ele esperou. E ele esperou. E ele esperou. E ele estranhou que não chegava mais ninguém. E quando deu por volta de 3 minutos para começar o culto, quem chega no portão? O pastor da igreja, e o povo começa a chegar. E depois ele descobre que o pastor daquela igreja não chegou lá com 1 hora de antecedência, porque o time dele ia disputar o campeonato e ele não podia perder o jogo. E a partida terminava perto da hora do culto. O culto começou mais tarde, porque o pastor da igreja ainda chegou com a camisa do time. Irmão, se um pastor é idólatra, o que será a igreja? Mas o pastor às vezes não é idólatra, mas tem gente que é idólatra e é membro da igreja. O time dele vai jogar, ele não sai de casa, não vai dar tempo. Não, eu chego atrasado um pouquinho, mas está tudo bem. Deus entende se eu chegar atrasado. Meu patrão não.
Meu patrão, se eu chegar atrasado, é advertência ou demissão. Mas Deus entende. Eu trato a Deus sem a honra que deveria, mas meu patrão eu honro porque é meu emprego. Nunca dizemos não a Deus por nada. Nós sempre dizemos não porque dizemos sim a outra coisa e a outro alguém. A quem você tem dito sim? A razão pela qual você tem dito não para Deus. A obediência, amados, revela quem ocupa o trono do coração. Você pode dizer isso? A obediência revela quem ocupa o trono do coração. Olha para quem está ao teu lado e diga: a obediência revela quem ocupa o trono do coração. Mas obediência não nasce do medo. Obediência não nasce do medo. Obediência nasce da graça. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Pode ler bem forte? Não, eu sei que você está bastante impactado. Eu imagino o quanto você está em conflito agora. Mas vamos ler com vontade? Diga bem forte. Assim, pois. Aqui, amados, está o coração do Evangelho. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Deus não exige obediência para nos amar. Ele nos ama para nos capacitar a obedecer. Eu vou repetir. Deus não exige a minha obediência para que então Ele me ame. Ele me capacita a obedecer, porque Ele me ama. Irmãos queridos, sem a graça, sem o favor imerecido de Deus, obedecer é um peso, é uma regra, é uma culpa. É por isso, mulher, que você tem tanto problema para se submeter ao seu marido. Porque para você é um peso, é uma regra, é uma culpa. É por isso, marido, que você tem tanto problema para se entregar cuidando da sua mulher, como Cristo se entregou pela igreja. Porque para você é um peso, é uma regra, é uma culpa. Por isso, filho, que para você obedecer seus pais é tão problemático, difícil, porque para você é um peso, é uma regra, é uma culpa. Mas com a graça, tem alguém aqui que foi salvo por Jesus? Com a graça, com o favor que não merecemos, obedecer vira resposta, gratidão e produz transformação. Eu deixo de ser quem eu era por amor ao meu Senhor que morreu na cruz por mim para me dar salvação e a vida eterna. É porque eu sou uma nova criatura. Eu obedeço. Mas tem crente que está aí. O casamento está uma desgraça, porque ele está lá, não cedo. Não tem graça, tem demônio. Tem autojustificação, tem idolatria. A idolatria do eu, a idolatria do ego. Jesus, amados, é o modelo perfeito de obediência. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Bem forte, por favor, leia esse texto.
Veja o que diz, sendo obediente até a morte. Jesus não teve limite para a sua obediência. Você tem? Não, eu obedeço porque ele obedece. Eu obedeço porque ela obedece. Jesus foi obediente até a morte. Ele não obedeceu porque era fácil, irmãos, mas porque ele confiava plenamente no Pai. Por que é que a gente não obedece? Porque a gente não confia plenamente no Pai. A gente diz, eu creio em Deus, eu sei quem Deus é. Deus é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, Onisciente, Onipresente, mas Ele é teu Senhor. Ele é um Senhor, mas Ele é o teu Senhor. Você obedece a Ele. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos é, eu tenho Jesus como Senhor? Porque tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A palavra do Senhor diz, se em teu coração creres, e com tua boca confessares Jesus, Senhor, serás salvo. Por isso Jesus diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, eu digo, eu sou de Jesus, aleluia, mas na hora de obedecer, eu faço aquilo que é o que eu penso que é o certo. Aquilo que me satisfaz. Eu não quero o processo, eu quero o chocolate pronto. Lá no Getsemane, Jesus nos ensinou, não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Obediência verdadeira, amados, não ignora a dor, mas escolhe confiar mesmo sofrendo. Essa semana eu fui visitar o Alexandre Barcelos. E o Alexandre estava com água na pleura. Pleura é uma película que envolve o pulmão. Vou colocar assim para ficar fácil de entender. E, por força de circunstâncias, ali começa a acumular líquido, secreção, que vulgarmente é chamado de água. Então, o que precisa fazer? Se não tirar aquele líquido, a pessoa vai morrer. Ela morre afogada. Porque os alvéolos, o pulmão, eles ficam sem possibilidade de captar o ar. Eles são afogados. A pessoa morre afogada internamente, sem ter mergulhado em nada. Então, tem que extrair aquele líquido da pleura. Irmãos que são enfermeiros aqui, levanta o braço, por favor. Que são enfermeiros, bem alto, por favor. Pode levantar bem alto. Tá. É uma experiência gostosinha, né? Ou é dolorosa? É muito dolorosa. Tem que enfiar uma agulha pequenininha, irmão. Pensa numa agulha pequenininha. Que vai entrar, não sei se é por aqui pelo lado? Vai entrar por aqui. Se fizer assim, eu já estou fazendo para lá, né? É enfiar aqui, entrar pelo corpo até alcançar lá no pulmão a pleura e puxar aquela secreção. E do Alexandre foram quase 2 litros. Alexandre disse, pastor, eu nunca sofri uma dor tão terrível. E aí você diz assim, mas por que não dá anestesia? Porque se anestesiar o pulmão, ele morre. Você morre. Como é que você respira? Se anestesiar o pulmão. Tem que ser sangue frio. Agora imagina, se o médico diz para você, tem que fazer uma punção, a gente vai ter que enfiar uma agulha desse tamanho, a sangue frio, vai doer horrores, mas isso vai salvar você. Tem gente que ainda assim tem medo de, não, eu não quero, você me dá, oh, meu Deus. Mas quem quer ficar vivo, quer salvar a vida, precisa fazer o quê? Obedecer.
E tem um monte de gente achando que porque é crente, é membro da igreja, é dizimista, é ofertante, não falta culto, mas quando está lá fora não obedece. Em casa é uma desgraça como esposa, é uma desgraça como marido, é uma desgraça como empregado, dá mau exemplo para a comunidade, dá mau exemplo para os colegas na escola. Estou salvo, vou morrer e vou para o céu. Jesus não é senhor da vida dele, não é senhor da vida dela, está vivendo como quer, do jeito que quer lá fora. Você acha mesmo que vai entrar no céu? Porque para entrar no céu tem que passar pelo processo aqui. E o processo aqui é doloroso. Essa conversinha fiada de gente que está em púlpito, pregando para milhões de pessoas, que idiotamente se permitem ser enganados, dando dinheiro para encher o bolso do cara que está andando para cima e para baixo, de jatinho de não sei quantos milhões de dólares. É porque quer comer o chocolate. Não quer fazer parte do processo. Porque o processo é doloroso. E foi Jesus quem disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci, vocês vencerão. Agora a gente pensa que vencer o mundo é que no dia seguinte a gente acorda, a Shopee entregou uma bênção para a gente vinda do céu. Deus usou o Mercado Livre e colocou um carro na minha porta. Jesus disse que no mundo vocês vão ter. Irmãozinho, bênção gloriosa é a eternidade com Deus. Você recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador e foi salvo. Você crê nisso? Mas você já foi para o céu? Então você tem que viver o processo. E o processo é doloroso. E a obediência verdadeira não ignora a dor, mas escolhe confiar mesmo sofrendo. E essa é a mensagem que certos pregadores que estão aí, alugando grandes salões de auditórios, cobrando ingresso para a pessoa ir lá e participar de algo que inclusive vai ser gravado e colocado nas mídias sociais, monetizado, ainda vai ganhar muito mais dinheiro com aquilo ainda. Para ouvir o quê? Uma pregação de... Meu lindo, minha linda, Jesus te ama, Ele quer te fazer abençoado aqui na terra. Tudo que você tem que fazer, levanta a mão e aceita. Não diz que tem processo, que tem dor, que tem dificuldade, que tem problema, que tem conflito. Tem você entrar dentro de casa, a tua mulher está igual um pitbull, e você dizer: Jesus, estou botando o joelho no chão. Você vê o marido chegar em casa, parecendo o leão, e você colocar o joelhinho no chão, clamando ao Senhor. É isso que lá fora diz que é para você fazer? Não. Por quê? Participa do processo da salvação dele, não. Besteira. Seu pai é um alcoólatra. Não participa do processo de salvação dele, não. Aquele teu irmão, que vai te custar caro. Você trabalha tanto, juntou tanto dinheiro. O dinheiro que você juntou agora, tu vai gastar investindo nesse seu irmão que está lá envolvido nas drogas. Esquece isso. Ele tem que colher o fruto que ele plantou. Você não quer fazer parte do processo. Mas a igreja de Jesus existe para fazer parte do processo da salvação daquele que está perdido, igual eu estive um dia. E você é membro do corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do processo. Mas Jesus não quer que você faça parte do processo por medo. Ele quer que você faça parte do processo pela consciência a respeito da graça que te foi concedida. Perguntas que precisam ser feitas hoje. Onde Deus já falou, mas eu continuo adiando. Então pensa agora para você. Onde Deus já falou, mas você continua adiando. Sobre o que o Senhor já tem falado e você está sempre adiando. Você sabe que você está errado. Você diz assim: mas eu tenho dificuldade, sabe? Eu
tanta dificuldade para reconhecer, para falar. Aí se tiver que pedir perdão, é tão difícil. Você não quer fazer parte do processo? Lamento. Não tem dias fáceis aqui na Terra. Outra pergunta que precisa ser feita: que medo está por trás da minha desobediência? A gente aprendeu que medo e desobediência é sempre medo de perder alguma coisa. É medo de perder o quê? Medo de perder o controle sobre a sua vida? Medo de perder a sua autonomia? Medo de perder a sua capacidade de escolher fazer aquilo que você quiser? Ninguém perde o livre-arbítrio com Deus. A gente entrega o controle na mão dele, usando o livre-arbítrio. Terceira pergunta que a gente deve se fazer: o que eu estou tentando controlar que eu deveria entregar para Deus? O que eu estou tentando controlar? Quarta pergunta: que ídolo o Espírito Santo está revelando hoje que eu preciso destronar da minha vida? Qual é o ídolo? Irmãos, eu nunca fui um idólatra com relação a time de futebol. Mas os irmãos são antigos aqui, sabe quantas vezes eu zoei, brinquei, muitas vezes com Marco Aurélio. Marco Aurélio era meu mote para puxar, quebrar o gelo. Vascaíno, Vascaindo, né? Flamengo. Mas, irmãos, eu nunca paguei o ingresso para assistir o time do Flamengo jogar. Eu nunca comprei um chaveiro do clube de regata do Flamengo. Eu nunca fui um cara, eu usava isso como, sabe, motivação para brincar, para conversar, para quebrar gelo, para fazer parte do relacionamento, da amizade e me aproximar das pessoas e até falar de Jesus. E ainda hoje eu faço. Mas quando eu vi o nível de idolatria com que muitos crentes que já eram idólatras lá fora e permaneceram idólatras, trazendo o seu ídolo para a sua realidade de vida espiritual, vida com Deus, eu disse: eu tenho que acabar com isso. Eu não posso fomentar esse negócio, porque todas as vezes que eu estou daqui e uso disso como instrumento para quebrar o gelo, para bater papo, eu estou alimentando esse ídolo na vida daquela pessoa. Então acabou isso. E quando me perguntam qual é o seu time, eu digo: Jesus Futebol Clube. Aliás, não. Qual é o seu time? Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. A gente joga junto. Juntinho. Quem é seu técnico? Espírito Santo. Esse é imbatível. Qual a estratégia dele? Vamos para frente? Mas pergunta aí: que ídolo o Espírito Santo está revelando a você hoje? Tem gente que tem um carro como ídolo. Tem gente que tem um bem patrimonial como ídolo. Já era para ter vendido, era para ter transformado aquilo em algo melhor para a sua própria vida, mas não desfaz. Não está usufruindo, mas diz: não, porque aquilo lá me traz uma recordação e o troço está lá, caindo aos pedaços. Poeira tomando conta. Está lá. É um ídolo. Que ídolo o Espírito Santo está revelando a você hoje? Pensa sobre isso. O ser humano tem dificuldade em obedecer, amados, porque não quer ser servo, quer ser senhor. Nós, seres humanos, temos dificuldade em obedecer, porque queremos controle e não confiança. Confiar em Deus. O ser humano tem dificuldade em obedecer porque quer promessa, não quer processo. Mas quando o coração é transformado pela graça, a obediência deixa de ser fardo e se torna
ato de amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A obediência deixa de ser fardo e se torna ato de amor quando o coração é transformado pela graça. João 14,15 diz: o Senhor Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje Deus não está pedindo algo grande. Ele está pedindo o próximo passo. Obedecer, amados, não é entender tudo. O seu filhinho pequenininho não entende tudo que você fala, mas você espera que ele te obedeça. Você diz para ele nunca ouviu falar nisso. Não, faz dodói, ele não sabe o que é dodói, porque dodói é uma linguagem simbólica, subjetiva. Ele ainda não tem a capacidade cognitiva para entender o que é subliminar, subjetivo. Você só diz para ele, não, faz não, porque dói. E você espera que ele acredite, ele entenda, que ele te obedeça. Você não quer o mal dele, você quer que ele fique bem, não quer que ele se machuque. Mas você já é um adulto. Deus tem falado tantas vezes, não faz não, porque isso vai fazer mal. Não faz não, porque isso aí vai ser ruim para você. Obedece. Mas quantas vezes você não tem desejado obedecer? Porque está tão cheio de si, tão cheio do ídolo, tão esvaziado da compreensão da graça. Hoje Deus não está pedindo algo grande, Ele está pedindo o próximo passo. E obedecer não é entender tudo, é confiar em quem falou. A questão agora, amados, não é se Deus vai agir, é se nós vamos obedecer. Obediência não começa com um sentimento. Quando eu sentir de obedecer, não. Obediência começa com uma decisão responsável. É como a salvação, tem muita gente que diz, não, quando eu sentir de entregar a minha vida para Jesus, vai morrer e vai para o inferno, porque não é um sentimento, é uma decisão. É uma escolha que tem que ser feita racional e inteligentemente. Não por ignorância, não por medo. Por isso o apelo hoje não é para você pedir, Senhor, faça algo por mim. Como nós oramos errado. Quantas orações Deus não está atendendo, porque a gente pede para Deus fazer aquilo que é nossa responsabilidade e obrigação. Senhor, que eu possa amar mais o meu irmão. Deus, eu imagino os anjos olhando e falando assim, deu ruim. O cara está pedindo a Deus para Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Senhor, que eu possa confiar mais em Ti. Peraí, rapaz, que história é essa? Ou você vai confiar, ou você não vai confiar. Se Deus for fazer você confiar nele, você se tornou um robô. Deus não quer ninguém robô. Senhor, aumenta a minha fé. Que história é essa, rapaz? Você quer que Deus aumente sua fé? Você que tem que andar de fé em fé. A palavra de Deus diz isso. Por isso o apelo não é para você pedir ao Senhor que Ele faça por você algo que você é quem tem que fazer. O apelo bíblico é se você quer dizer, Senhor, eu hoje decido alinhar minha vida ao que o Senhor já revelou, a Tua palavra, e eu decido obedecê-la. Então, se você reconhece que você tem adiado decisões claras, você já deveria ter tomado posição. Que você tem negociado áreas onde Deus já foi específico, mas Satanás tem feito você pensar muitas vezes, não é bem assim não, isso é radicalidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não vejo um que isso aí não me convém. Se você reconhece que tem justificado desobediências conhecidas, então o passo hoje é prático e é objetivo.
Assuma a responsabilidade. Identifique a área da desobediência. Dê o primeiro passo concreto. Faça isso agora. A graça de Deus, ela não substitui a nossa decisão. Ela sustenta quem decide obedecer. Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor da terra. Ainda nesta vida, enquanto ainda aqui, mesmo passando pelo processo, que tem dor, você vai passar por tudo isso, com o alívio que é dado pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Então, se você entendeu essa mensagem, se Deus falou contigo, se você precisa atender a esse apelo, se você tem adiado decisões claras, se você tem negociado áreas que Deus já disse para você o que você deve fazer, você está empurrando. Se você tem justificado desobediências, procurando dar explicação do porquê que você está fazendo errado, quando você sabe que está errado. Assuma a responsabilidade. Identifique essa área da desobediência. Confessa ao Senhor. Peça perdão. Porque aquilo que eu não me comprometo ser, eu não vou me tornar. Mas eu me torno aquilo que eu me comprometo ser. Dê o primeiro passo. Um passo concreto. Começa ficando em pé onde você está, abrindo a sua boca e falando com Deus agora, reconhecendo essa área aí, confessando e pedindo perdão. Talvez você, esposa, vai ter que dizer: me perdoa, Senhor, eu não tenho sido submissa, porque eu reconheço que eu fui influenciado por aquilo que eu recebi da minha formação, do meu pai, da minha mãe, da sociedade, dos influenciadores que construíram dentro de mim essa resistência. Talvez você, marido, tenha que pedir: Senhor, me perdoa, meu pai, porque de fato eu tenho sido um machão, eu tenho sido aquele cara que olha para o meu umbigo, eu tenho sido aquele cara que mais cuida do meu carro do que cuida da minha família. Eu gosto de andar com uma roupa bonita, com um cordão bonito, com um relógio bonito, mas eu não me sacrifico para minha esposa ir no salão de beleza pelo menos uma vez. E ter alegria de ter alguém cuidando das unhas dela ou do cabelo dela. E poderia, se eu não olhasse tanto para mim, se eu olhasse um pouco mais para ela. Talvez você tenha que dizer: pai, me perdoa, Senhor, porque eu vivo batendo de frente. Meu pai fala comigo, minha mãe fala comigo, eu fico chupando bala. Ou então eu fico dando uma de panela de pressão. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu reconheço nisso uma influência maligna, para que eu haja de modo autossuficiente, arrogante, prepotente, insubmisso, rebelde. Eu não quero ser assim. Eu quero viver pela honra da tua palavra. Eu quero viver pela graça do Senhor, que vai me fazer abençoado, abençoada. Talvez você, meu irmão, que trabalha empregado, vai ter que dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque lá no meu trabalho eu não tenho sido exemplo. A tua palavra diz: faça aos homens como fazendo para Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E eu fico, Senhor, reclamando do meu patrão, reclamando do meu salário, reclamando do meu emprego, em vez de estar sendo um instrumento do Senhor para ser bênção. A tua palavra me mostra o exemplo de José, que mesmo sendo injustiçado na casa de Potifar e sendo condenado, colocado na cadeia, ele lá foi excelente, ele honrava o Senhor e o Senhor o abençoou por isso. Tem o exemplo de Jacó, que foi para a casa de Labão, serviu Labão como empregado, foi traído por Labão, teve que trabalhar 14 anos para ter a esposa por quem ele era apaixonado, mas ele foi digno, ele foi honrado, ele não deu volta no seu patrão, não. E o Senhor fez ele abençoado. Eu quero pedir perdão ao Senhor, mas eu recebo essa palavra. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu ouvi alguém dizer: você é um otário,
porque eu estava me submetendo à tua palavra. E eu comecei a fazer diferente. Eu me senti envergonhado e constrangido, quando na verdade eu estava envergonhando o Senhor, por não fazer segundo a tua palavra.